Pessoal, vamos falar do jogo do Vasco com o Brusque, que foi muito bom. O Vasco ganhou 2-0, estamos na vice-liderança do campeonato, mas uma coisa mais importante que isso ainda, como é que está a questão da SAF? Estamos no final de maio, já era para estar tudo fechado, como é que está isso? Vamos entender porque ainda tem muito chão pela frente, hein? Bom, o Vasco pegou o Brusque, lá de Santa Catarina, em São Januário, foi um jogão. Na verdade, o Vasco não jogou bem, não. Quem jogou bem foi o Nenê. O Vasco tomou um monte de susto do Brusque logo no início do primeiro tempo. Achamos até que ia ser um aperto danado, mas o Nenê, rapaz, resolveu jogar, fez 2 golaços, jogou muito bem, apoiou o time muito. No final das contas, o primeiro gol dele, que foi justamente no momento que o Vasco estava sendo pressionado, no final ele fez um golzinho ali, aliviou a coisa. No segundo tempo, a história foi outra, o Brusque não conseguiu mais fazer tanto ataque, o Nenê foi lá e fez mais um também no segundo tempo. Terminamos 2-0, estamos bem na tabela, na vice-liderança, com a derrota do Bahia e do Sport ontem também. Acabou que ficamos isolados aqui na segunda posição. O Cruzeiro está bem, o Cruzeiro ganhou ontem também, então está com 22 pontos, 5 pontos de diferença para o Vasco, mas é aquilo que eu falo, eu não me importo, não faço questão nenhuma de ganhar a Série B, isso aí é irrelevante. Importante nessa Série B é ficar nos 4 primeiros e chegar lá na Série A novamente. Esse é o foco desse ano. Pode ser o Cruzeiro primeiro, pode ser quem for primeiro, não importa, né? E nesse momento, no início do campeonato também, o importante é não deixar afastar muito, não ficar muito para trás nisso daqui, porque ainda tem muita coisa para rolar, né? Próximo jogo do Vasco é agora no dia 2 de junho, lá em São Januário de novo, contra o Grêmio. Vai ser uma partida difícil, o Grêmio é sempre um adversário difícil, adversário de Série A. Vem a 3 jogos de maus resultados, uma derrota e 2 empates, então realmente os caras devem estar querendo tirar algum resultado aí. Vamos ver se o Vasco consegue manter aí o bom caminho, né? Mas, enfim, do ponto de vista do time tá legal, bacana, muito bom. Agora, a questão é a SAF, né? Como vocês sabem, no final de abril, início de maio, foram aprovados todas as alterações no Estatuto do Vasco necessários para a assinatura do contrato da SAF, né? E a expectativa é que imediatamente em seguida chegasse a proposta oficial da 777 e isso também teria que ser votado. Só que essas votações para aprovação disso pelo Conselho do Vasco e depois pela Assembleia do Vasco, lembra, tem que ser aprovado pelos dois, né? Isso leva um tempo, porque todas as duas coisas têm prazos específicos. Então, por exemplo, para votar nos conselheiros do Vasco, no Conselho Deliberativo do Vasco, você tem que ter um parecer feito por alguns conselheiros escolhidos, e esse parecer é votado, coisa e tal, e depois para a Assembleia Geral isso tem que ser comunicado com pelo menos 30 dias de antecedência. Então, o ponto central dessa história toda é, ainda não temos a proposta oficial da 777, então estamos chegando no final de maio, já era para nesse momento, já está com tudo fechado, já assinado, coisa e tal, mas ainda não temos. Está muito perto de ficar pronta, existe um grupo, o pessoal da 777 está aqui em São Januário, esteve em São Januário, viu o jogo, gostou do jogo, coisa e tal, muito bacana, muito legal. Mas, e aí? E o contrato? Cadê a proposta? Né? Então, no final das contas, vão ser um total de 7 contratos que vão ser assinados e que vão ser propostos pela 777 e tem que ser aceitos tanto pelo Conselho Deliberativo do Vasco quanto pela Assembleia. Né? Mas eles podem ser votados todos juntos, tá? Senão ia levar 7 meses, né, para votar esse troço todo. Mas não, vão ser os 7 contratos. Aí tem contrato, porque vai ter o contrato de cessão da SAF, vai ter o contrato de aluguel de São Januário, vai ter o contrato de relacionamento com os acionistas, tem um monte de contratos nessa história toda aí que estão sendo preparados, né? Parece que já tem o acordo de acionistas e o acordo de investimentos. Então, 2 desses 7 contratos já estão praticamente prontos nesse momento, né? Faltam ainda mais 5 que eles estão terminando aí com essas reuniões todas que estão havendo. A expectativa, lembra, a 777 e o Vasco assinaram um acordo de prioridade até 21 de maio, por 3 meses. 3 meses já passou 21 de maio, então eles deram um aumento de mais um mês, então nesse mais um mês que vai ter aí até 21 de junho, eles esperam já avançar com o resto disso daí. Hoje é dia 28 de maio, acabou o mês de maio já, então se para começar a votar no Conselho Deliberativo, pode botar pelo menos uns 10 dias. E depois, para votar na Assembleia Geral, precisa de mais um mês. Então, ou seja, não é uma coisa que está se encaixando muito, não.
A janela deles aqui, eles esperam que isso esteja tudo pronto antes do dia 18 de julho. 18 de julho está razoável, por quê? Porque é o início da janela de transferências internacional do meio do ano. Beleza, é importante isso já estar na mão da 777 para eles terem já a possibilidade de definir aí reforços, técnico, enfim, poderem começar a mexer no time de verdade, né? E também está antes do aniversário do Vasco, que é em agosto, então vai dar para já comemorar tudo isso daí nesse meio tempo, né? Eu acho que para o prazo de 18 de julho está razoável, né? É mais do que a gente esperava que já agora, no final de maio, início de julho, a gente já tivesse esse SAF assinado. Não aconteceu, mas esse tipo de coisa até atraso é mais do que normal. Então, as coisas estão caminhando bem, não tem nenhum grande impedimento, não tem nada que esteja como um bloqueio. É só a questão mesmo de acertar as coisas e nesse ponto não tem o que fazer, dá um certo trabalho mesmo, né? Então é isso daí, o SAF continua, a previsão então é 18 de julho para ter tudo terminado, daqui a 1 mês e meio mais ou menos. Vamos ver se a coisa está caminhando bem, qualquer coisa a gente torna a falar sobre isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.